Esta garota é uma idiota. Foi isso que o pai do noivo gritou no meio do salão, apontando o dedo na cara da minha filha, no dia do casamento dela. E eu fui pra cima dele. Mas o que eu fiz naquele momento foi só o começo de uma justiça que eu vinha preparando faz tempo. Meu nome é Valdir. Tenho 70 anos. Sou viúvo faz 5. E passei a vida toda trabalhando com eletricidade em fábricas. Nasci lá em São João del Rei, em Minas Gerais. Vim para São Paulo Novo, aos 25, com uma mala de roupa e uma caixa de ferramentas que meu pai me deu. Aprendi o ofício ainda garoto, ajudando meu velho, que era eletricista também, e quando cheguei aqui em São Paulo consegui emprego numa metalúrgica grande em Santo André. Fiquei lá 38 anos. Aposentei como técnico em manutenção industrial. Não fiquei rico, mas criei minha família com dignidade. E minha família era só 3 pessoas. Eu, minha esposa Neuza, e nossa filha única, a Camila. Antes de eu continuar essa história, quero agradecer esse canal por me dar esse espaço para falar. E peço para você que está me ouvindo agora, se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aí embaixo de que cidade você está assistindo. Todo dia tem história nova aqui. E essa aqui, você precisa ouvir até o final. Porque o que eu vou contar não é sobre ser humilhado e abaixar a cabeça. É sobre fazer justiça do jeito certo, do meu jeito. Aquele dia era para ser o dia mais feliz da vida da minha filha. Casamento no buffet Vila Toscana, em São Bernardo. Um lugar bonito, com jardim, luzes, aquelas coisas de festa chique. Eu paguei metade daquele casamento. Metade mesmo. O pai do noivo, o Osvaldo, bancou a outra metade. E deixa eu te falar quem é esse Osvaldo. O homem tem uma concessionária de carros importados na região do ABC. Dinheiro não falta para ele. Mas educação. Educação falta muito. Desde o começo, desde o dia que a Camila levou o Tiago lá em casa para me conhecer, eu senti que a família dele olhava pra gente de cima. Sabe aquele olhar? Aquele olhar que mede você pela roupa que você tá usando, pelo carro que você tem, pelo bairro onde você mora. Eu moro num apartamento simples de 2 quartos em Santo André. Não tem portaria, não tem piscina, não tem essas frescuras. Mas é meu. Paguei com meu suor. E criei a Camila ali dentro. Dei estudo para ela. Dei carinho. Dei valores. A mãe dela, a Neuza, trabalhou de costureira a vida toda até adoecer. Câncer no pâncreas. Levou ela em 6 meses. Foi rápido demais. Nem deu tempo de a gente se preparar. Depois que a Neuza morreu, fiquei só eu e a Camila. Ela tinha 23 anos na época, estava terminando a faculdade de pedagogia. Eu trabalhei em 3 turnos para pagar aquela faculdade. Fazia extra de madrugada, pegava bico de fim de semana instalando fiação em obra. Não ia deixar minha filha desistir do sonho dela. E ela se formou, virou professora. Hoje dá aula numa escola municipal aqui perto de casa. Ganha pouco, mas ela ama o que faz. E eu tenho orgulho dela. Muito orgulho. Quando ela conheceu o Tiago, há uns 2 anos, ela estava feliz. O menino parecia gente boa. Trabalhava como gerente comercial numa empresa de logística, ganhava bem, tratava ela com carinho. Pensei, pronto, agora minha filha vai ter um companheiro bom, vai construir a família dela. Eu já estava velho, cansado, e queria ver ela feliz. Só isso. Mas aí eu conheci a família dele. O primeiro encontro foi num jantar de noivado, uns meses antes do casamento. Foi na casa deles, numa mansão em São Caetano. Assim que eu entrei naquela casa, senti que não era meu lugar. Tudo era grande demais, brilhante demais. O Osvaldo me cumprimentou com um aperto de mão fraco, daqueles que parece que o cara tá com nojo de tocar em você. A mulher dele, a Elaine, foi educada, mas daquele jeito falso, sabe? Sorriso no rosto, veneno no olhar. Durante o jantar, o Osvaldo ficou me fazendo perguntas. Não era curiosidade, era interrogatório. E o senhor trabalhou com o que, seu Valdir? Respondi que era eletricista, técnico em manutenção. Ele deu aquele sorriso de canto de boca e falou: "Ah, interessante. Profissão honesta. Importante." Mas o jeito que ele falou, parecia que estava dizendo: "Coitado, fez o que pôde." A Camila percebeu. Eu vi no olho dela. Mas ela não disse nada. Abaixou a cabeça e continuou comendo. E aquilo me doeu mais do que a arrogância dele. Ver minha filha se sentindo pequena por causa de mim. Mas eu não falei nada naquela noite. Engoli seco, porque o Tiago era um bom rapaz e a Camila estava feliz.
Eu não ia ser o pai que ia estragar a felicidade da filha por causa de orgulho. Mas eu comecei a prestar atenção. Comecei a observar. E percebi que o Osvaldo fazia essas coisas o tempo todo. Comentários, indiretas, sempre com aquele sorrisinho. No dia do casamento eu cheguei cedo. Tava de terno. Um terno azul marinho que eu comprei novo para a ocasião. Nada de luxo, mas era bonito, bem cortado. Eu queria estar apresentável. Queria que a Camila olhasse para mim e sentisse orgulho. A cerimônia foi linda. Ela estava linda de noiva. Quando ela entrou, de braço comigo, eu segurei as lágrimas com força. Era eu levando minha filha para o altar. Era eu entregando ela para outro homem. E por mais que fosse um momento feliz, era também uma despedida. De um jeito que só quem é pai entende. Depois da cerimônia, veio a festa. Comida, música, gente dançando. Tava tudo correndo bem. Até que aconteceu. Eu estava sentado numa mesa conversando com uns primos distantes que vieram de Minas, quando ouvi um tumulto perto da mesa principal. Levantei e fui ver o que era. E aí eu vi. O Osvaldo estava de pé, vermelho de raiva, apontando o dedo na cara da Camila. Ela estava pálida, com os olhos cheios de lágrima. O Tiago estava ao lado, parado, sem saber o que fazer. Eu não acredito que você fez isso, o Osvaldo gritava. Você teve a cara de pau de mudar o cardápio sem me avisar? Quem você pensa que é? Esta garota é uma idiota. Idiota. Ele chamou minha filha de idiota, na frente de todo mundo, no dia do casamento dela, por causa de comida. Eu não pensei. Fui pra cima dele. Atravessei aquele salão em 3 passadas e agarrei o Osvaldo pela gola do paletó. Ele é mais novo que eu, mas sou forte ainda. Segurei ele com firmeza e olhei bem no fundo dos olhos dele. Repete o que você acabou de falar, eu disse baixo, mas com uma voz que ele entendeu que não era brincadeira. Ele tentou se soltar, mas eu segurei mais forte. As pessoas em volta ficaram em silêncio. A música parou, todo mundo olhando. A Camila chorava. O Tiago veio tentar me separar, mas eu não soltei. Repete, eu disse de novo. O Osvaldo engoliu seco. Pela primeira vez, vi medo no olho dele. E aí ele disse, tentando disfarçar. Calma, calma, foi mal entendido, seu Valdir. Eu não quis dizer isso, foi o nervoso, foi... Não, eu cortei. Você quis dizer sim, você sempre quis dizer. Desde o primeiro dia. Você acha que eu e minha filha somos inferiores a vocês. Porque eu fui eletricista. Porque eu moro num apartamento simples. Porque eu não tenho o dinheiro que você tem. Eu soltei ele e dei um passo para trás. Mas deixa eu te falar uma coisa, Osvaldo. Você pode ter dinheiro, pode ter essa concessionária, essa casa grande, esse paletó de grife, mas você não tem caráter. E isso, meu amigo, não se compra. Eu virei para Camila. Ela estava tremendo. Segurei a mão dela. Vamos embora, minha filha. Mas ela não se mexeu. Olhou para mim, depois para o Tiago, depois de volta para mim. E naquele momento eu vi a dúvida no olho dela. A dúvida de escolher entre o pai e o marido. Entre a família dela de sangue e a família nova que ela estava construindo. E eu entendi. Entendi que talvez eu tivesse exagerado. Que talvez eu tivesse estragado o casamento dela. Que talvez eu devesse ter ficado calado, engolido mais uma vez, deixado passar. Mas não. Não dessa vez. Porque uma hora a gente precisa defender o que é certo. Uma hora a gente precisa olhar no olho de quem te humilha e dizer, chega. Eu soltei a mão da Camila, dei um último olhar para o Osvaldo e saí daquele salão. Saí pela porta da frente, debaixo daquelas luzes todas, com todo mundo olhando. E quando cheguei no estacionamento, sentei no meio-fio e deixei as lágrimas caírem. Porque eu sabia que a partir dali as coisas iam mudar entre mim e minha filha. E não sabia se era para melhor ou para pior. 3 dias depois do casamento, a Camila não tinha me ligado. Nenhuma mensagem. Nada. Eu ficava olhando para o telefone, esperando. Mas não chegava nada. E cada hora que passava, o silêncio doía mais. Eu não dormi direito naquela primeira noite depois da festa. Cheguei em casa de madrugada, tirei o terno, pendurei no cabide e sentei na beirada da cama. Olhei para o lado vazio, onde a Neuza dormia. E pela primeira vez, desde que ela morreu, eu senti que estava completamente sozinho. Não tinha mais ninguém. A Camila tinha escolhido. Ela não tinha vindo atrás de mim. Tinha ficado lá, com o Tiago, com a família dele. E eu tinha saído sozinho.
Nos dias seguintes, a rotina continuou. Eu acordava, tomava café, via televisão, almoçava, dormia um pouco à tarde, jantava e voltava a ver televisão até dar sono. A vida de um velho aposentado. Mas agora tinha um peso diferente. Antes eu sabia que a Camila estava ali, perto, que ela me ligava todo dia, passava aqui em casa aos fins de semana. Agora eu não sabia de mais nada. Será que ela estava bem? Será que o Tiago tinha ficado bravo comigo? Será que o Osvaldo tinha colocado ela contra mim? Na quarta-feira de manhã, eu estava fazendo café quando o telefone tocou. Meu coração disparou. Era ela. Tinha que ser. Corri para atender, mas não era a Camila. Era uma voz que eu não esperava. Era o Tiago. Seu Valdir, bom dia. É o Tiago. A gente precisa conversar. A voz dele estava séria, fria. Não tinha o respeito de antes. Eu senti na hora que aquilo não era boa coisa. Pode falar, eu disse. Ele respirou fundo do outro lado. Olha, eu vou ser direto com o senhor. O que o senhor fez no casamento foi inadmissível. O senhor humilhou meu pai na frente de todo mundo, estragou a nossa festa, deixou a Camila envergonhada. Ela tá arrasada, não consegue nem olhar para mim direito. Eu segurei o telefone com força. Envergonhada de quê, Tiago? De ter um pai que não deixa ninguém chamar ela de idiota? Ele deu uma risada sem graça. Seu Valdir, foi um mal-entendido. Meu pai já pediu desculpas. Ele estava nervoso com a organização da festa. Não era pessoal. Não era pessoal. Aquilo me fez rir. Uma risada amarga. Não era pessoal? Tiago, seu pai chamou minha filha de idiota. Gritou isso na frente de todo mundo. E você estava lá, do lado dela, e não fez nada. Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado. Eu continuei. Você não defendeu ela. Ficou parado, como um covarde. Ouvi a respiração dele acelerar. Eu não vou aceitar o senhor falar assim comigo. Eu liguei para tentar resolver isso de forma civilizada, mas se o senhor quer partir para a ignorância, então tá bom. A Camila pediu para eu ligar. Ela queria que eu falasse para o senhor que ela precisa de um tempo, que é melhor o senhor não ligar para ela agora. Ela precisa processar tudo isso. Um tempo. Processar. Palavras que a Camila nunca usaria comigo. Eram palavras dele. Ou pior, eram palavras do Osvaldo. Deixa eu falar com ela, eu pedi. Ela não quer falar com o senhor agora. Desculpa. Quando ela estiver pronta, ela liga. E ele desligou. Fiquei ali, parado, com o telefone na mão, sem acreditar. Minha filha não queria falar comigo. Minha filha, que eu criei sozinho depois que a mãe dela morreu, que eu trabalhei feito um condenado para dar estudo, para dar futuro, agora não queria falar comigo porque eu defendi ela. Porque eu não deixei um homem prepotente humilhar ela. Sentei na mesa da cozinha e olhei para o café que tinha acabado de fazer. Não tinha mais vontade de tomar. Não tinha vontade de nada. E foi aí que uma lembrança veio na minha cabeça. Uma lembrança de anos atrás, quando a Camila tinha uns 10 anos. A Neuza já estava doente, fazendo quimioterapia. Eu trabalhava de dia e de noite para pagar os remédios. E num desses dias eu cheguei em casa tarde, cansado, sujo de graxa. A Camila estava na sala fazendo o dever de casa. Quando me viu, ela largou tudo, correu e me abraçou. Pai, eu te amo. Você é o melhor pai do mundo. Aquilo me deu força para continuar, para não desistir. E agora, mais de 15 anos depois, aquela mesma menina não queria nem falar comigo. Como é que as coisas mudaram tanto? Como é que um casamento, uma festa, um momento de raiva mudaram tudo? Nos dias seguintes, eu tentei ligar para ela. Várias vezes. Caía direto na caixa postal. Mandei mensagem. Nada. Ela tinha me bloqueado. Ou tinha desligado o telefone. Eu não sabia. Só sabia que ela tinha sumido da minha vida. Uma semana depois do casamento, eu decidi ir até a escola onde ela trabalhava. Era uma quinta-feira, de tarde. Eu sabia o horário que ela saía. Fui de ônibus, desci um ponto antes e fiquei esperando na calçada, em frente ao portão. Quando o sinal tocou, as crianças começaram a sair. E logo depois, os professores. Eu vi ela de longe. Ela estava conversando com uma colega, rindo. Parecia bem, parecia feliz, como se nada tivesse acontecido. Eu caminhei na direção dela. Ela me viu, e o sorriso sumiu do rosto. Ela parou de andar. A colega dela olhou para mim, depois para ela, e se afastou. A Camila ficou ali, parada, me olhando. E eu fui até ela.
Oi, minha filha. Eu disse, tentando parecer calmo, mas a voz saiu trêmula. Ela não respondeu. Só me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era medo? Era raiva? Eu não conseguia identificar. Eu só queria saber se você tá bem. Eu continuei. Você não atende minhas ligações. Não responde minhas mensagens. Eu tô preocupado. Ela respirou fundo. Pai, eu pedi pra você me dar um tempo. Um tempo pra quê, Camila? Eu sou seu pai. A gente sempre conversou sobre tudo. O que aconteceu? Ela olhou pro chão depois de volta pra mim. O que aconteceu é que você estragou o meu casamento. Você agrediu o pai do Tiago. Você fez a gente passar vergonha na frente de todo mundo. Aquilo foi como um soco no estômago. Vergonha? Camila, ele te chamou de idiota. Eu ia ficar quieto? Ela balançou a cabeça. Ele pediu desculpas, pai. Ele já explicou que foi um mal-entendido. Mas você não aceita. Você quer que todo mundo seja do seu jeito. Você não entende que as coisas mudaram, que eu casei, que eu tenho uma família nova agora. Família nova. Como se eu não fosse mais família. Como se tudo que eu fiz não contasse mais. Eu senti as lágrimas queimarem nos olhos, mas segurei. Então é isso? Você vai escolher eles? Vai escolher um homem que te humilhou e um marido que não te defendeu, em vez de escolher o pai que sempre esteve do seu lado? Ela não respondeu. Só olhou para mim com aqueles olhos marejados e disse baixinho. Eu preciso ir, pai. O Tiago tá me esperando. E ela passou por mim, entrou num carro que eu não conhecia. Devia ser o carro novo que eles tinham comprado. E foi embora. Fiquei ali, sozinho, vendo ela ir embora. E foi naquele momento que eu decidi. Não ia mais correr atrás. Não ia mais implorar. Se ela queria aquela família, se ela queria aquele mundo, então que ficasse. Mas um dia ela ia entender quem eu sempre fui. E quem eles realmente eram. Um mês depois daquele dia na escola, eu ainda não tinha notícias da Camila. E a solidão começou a pesar de um jeito diferente. Não era só tristeza, era vazio. Um vazio que ocupava cada cômodo daquele apartamento. Eu tentei me ocupar. Arrumava a casa, consertava a torneira, trocava a lâmpada, essas coisas que sempre fiz. Mas tudo aquilo parecia inútil agora. Para que arrumar a casa se não tinha ninguém para ver? Para que consertar as coisas se eu era a única pessoa que morava ali? A gente só percebe o sentido das coisas quando tem alguém para compartilhar. Numa tarde de sábado, eu estava mexendo no armário do quarto, organizando umas coisas velhas, quando encontrei uma caixa de sapato no fundo da prateleira. Era uma caixa que a Neuza guardava. Abri e vi que estava cheia de fotos antigas. Fotos da Camila pequena. Tinha uma dela com uns 5 anos, segurando um sorvete, toda suja de chocolate, rindo. Tinha outra dela no primeiro dia de aula, com aquela mochila enorme nas costas, maior que ela. E tinha uma foto nossa, os 3. Eu, a Neuza e a Camila, num Natal. A gente estava na sala, do lado da árvore. Eu lembro daquele dia. A Camila tinha ganhado uma boneca que ela queria muito. E a Neuza tinha feito uma ceia simples, mas gostosa. A gente era feliz. Era pobre, mas era feliz. Sentei na cama com aquela caixa no colo e fiquei olhando as fotos, uma por uma. E cada foto era uma lembrança que doía. Doía porque eu sabia que aquela menina das fotos não existia mais. Ela tinha crescido, tinha virado uma mulher e tinha escolhido outro caminho. Um caminho onde eu não estava incluído. Guardei as fotos de volta, fechei a caixa e coloquei no armário. Não adiantava ficar revirando o passado. O passado não mudava nada. Na segunda-feira de manhã, eu estava tomando café quando a campainha tocou. Estranhei. Não esperava ninguém. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Era o Moacir, um ex-colega meu da época da metalúrgica. A gente tinha trabalhado junto por quase 15 anos. Depois que eu aposentei, a gente se via de vez em quando, mas não com frequência. Abri a porta. Moacir, que surpresa, cara! Entra, entra! Ele entrou, cumprimentou e eu ofereci café. A gente sentou na cozinha e começou a conversar. Ele estava bem, aposentado também, mas ainda pegava uns bicos de eletricista para complementar a renda. Ele era assim, não conseguia ficar parado. Valdir, na verdade eu vim aqui te fazer uma proposta, ele disse, depois de tomar um gole de café. Tem um serviço na Zona Leste, numa empresa. Eles precisam de alguém para fazer manutenção em quadros elétricos. É coisa rápida.
Uns 3, 4 dias. Mas eu tô com outro serviço e não posso pegar. Lembrei de você. Pensei que talvez você tivesse interesse. Paga bem. Olhei para ele. Fazia tempo que eu não trabalhava. 5 anos, desde que aposentei. Mas a ideia de sair de casa, de fazer alguma coisa útil, de sentir que eu ainda servia para alguma coisa, me animou. Quanto tá pagando? Ele falou o valor. Era bom. Não era fortuna, mas era bom. Eu aceito, eu disse. Passa os contatos que eu ligo para eles amanhã. Ele sorriu satisfeito. Ótimo. Sabia que podia contar com você. A gente conversou mais um pouco sobre a vida, sobre os velhos tempos. E aí, num momento da conversa, ele comentou. E aí, como tá a Camila? Ouvi dizer que ela casou, né? Meu peito apertou. Casou. Faz 1 mês. Ele percebeu algo no meu tom. E você tá feliz com isso? Eu respirei fundo. O casamento não saiu como eu esperava. Não entrei em detalhes. Mas o Moacir era esperto. Ele percebeu que tinha coisa. O genro é gente boa? Ele perguntou meio receoso. O genro até é. O problema é o sogro dele. Um cara arrogante, metido, dono de concessionária de carro. Acha que é melhor que todo mundo. O Moacir fez uma cara pensativa. Concessionária? Que região? São Caetano, chama Osvaldo. Ele arregalou os olhos. Osvaldo? Osvaldo Ferreira, da Premium Motors? Isso mesmo. Você conhece? Ele deu uma risada meio amarga. Conheço de nome. Cara, esse Osvaldo é fichado. Um amigo meu teve problema com ele há uns anos. Comprou um carro na concessionária dele, carro usado, e depois descobriu que tinha sido batido. O Osvaldo tinha adulterado a documentação. Meu amigo tentou processar, mas não deu em nada. O cara tem advogado bom. Sabe como funciona. Fiquei em silêncio, processando aquilo. Osvaldo era desonesto. Não era só arrogante. Era desonesto. E minha filha tinha casado com o filho dele. Tinha entrado naquela família. E tem mais, o Moacir continuou. Esse Osvaldo já foi denunciado outras vezes. Fraude em financiamento, venda de carro com defeito escondido, essas coisas. Mas ele sempre dá um jeito de abafar. Tem gente grande por trás dele, entende? Entendi. Entendi que o homem que tinha humilhado minha filha não era só um arrogante. Era um criminoso. E isso mudava tudo. Porque agora eu sabia que não era só uma questão de orgulho ferido. Era uma questão de caráter. E se ele era capaz de fazer isso nos negócios, o que mais ele era capaz de fazer? Depois que o Moacir foi embora, fiquei pensando naquilo. Pensei em ligar para Camila, em avisar ela. Mas eu sabia que ela não ia acreditar em mim. Ia achar que eu estava inventando coisa para separar ela do Tiago. Não, eu precisava de provas. Precisava de algo concreto. E foi aí que uma ideia começou a se formar na minha cabeça. No dia seguinte, eu liguei para o cara do serviço que o Moacir tinha indicado, acertei tudo, e na quarta-feira comecei a trabalhar. Era bom voltar a fazer alguma coisa, sentir o peso da ferramenta na mão, mexer com fio, com disjuntor, com aquelas coisas que eu conhecia desde moleque. Me fez sentir vivo de novo, me fez sentir útil, mas enquanto eu trabalhava, minha cabeça estava em outro lugar. Estava pensando no Osvaldo. Estava pensando em como eu podia descobrir mais sobre ele. E foi aí que me lembrei de uma coisa. Quando eu trabalhava na metalúrgica, a gente tinha contato com várias empresas da região. Fornecedores, prestadores de serviço, despachantes. E eu conhecia gente. Gente que sabia das coisas. Gente que tinha acesso à informação. Terminei o serviço na sexta-feira. Recebi o pagamento. E no sábado de manhã, fui até um bar no centro de Santo André, onde eu sabia que ia encontrar um cara. O nome dele era Jair. Ele tinha sido despachante por anos. Conhecia todo mundo no Detran, na prefeitura, na junta comercial. Se tinha sujeira, o Jair sabia. Encontrei ele no bar, tomando cerveja com uns amigos. Me viu, sorriu, levantou e me cumprimentou. A gente conversou, eu comprei uma rodada e depois pedi pra gente conversar em particular. A gente foi pra fora, acendeu um cigarro. Eu não fumo, mas ele fumava, e eu fui direto ao assunto. Jair, preciso que você me faça um favor. Preciso de informação sobre um cara, Osvaldo Ferreira, da Premium Motors. Ele deu uma tragada no cigarro e me olhou com aquele olhar de quem sabe que isso não é de graça. O que você quer saber? Tudo. Tudo o que você conseguir. Processos, dívidas, denúncias, o que tiver. Ele pensou um pouco. Vai custar.
Eu pago. Quanto? Ele falou o valor. Era caro. Metade do que eu tinha acabado de ganhar no serviço. Mas eu não pensei 2 vezes. Tá bom. Quando você consegue? Me dá uns 10 dias. 10 dias. Em 10 dias eu ia saber quem realmente era o homem que minha filha agora chamava de família. Os 10 dias mais longos da minha vida. Cada manhã eu acordava pensando, será que hoje o Jair liga? Será que hoje eu vou descobrir a verdade sobre esse homem? Mas os dias passavam devagar, um atrás do outro, e nada. Nesse meio tempo, a vida continuava. Eu continuava sozinho naquele apartamento, fazendo as mesmas coisas, comendo sozinho, dormindo sozinho. Mas agora tinha uma diferença. Agora eu tinha um objetivo. Eu não estava mais só sofrendo pela ausência da Camila. Eu estava fazendo alguma coisa. Estava buscando a verdade. E isso me dava força para levantar da cama todo dia. No 5º dia de espera, eu desci para pagar uma conta na lotérica e encontrei a dona Marlene, uma vizinha que mora no prédio há mais tempo que eu. Ela é viúva também. Deve ter uns 60 e poucos anos. Uma mulher simpática, que sempre cumprimenta todo mundo. A gente se encontrou na calçada e ela parou para conversar. Oi, seu Valdir, tudo bem? Faz tempo que não te vejo por aqui. Cumprimentei ela, troquei umas palavras. E aí ela perguntou, e a Camila? Ouvi dizer que ela casou. Deve estar feliz, né? A gente sempre fica feliz quando os filhos encontram alguém bom. Eu forcei um sorriso. Ela casou faz quase 2 meses. A dona Marlene notou algo no meu tom. Ela era dessas pessoas que percebem as coisas. Mas você não parece muito animado, ela disse, baixinho, com aquela voz de quem se preocupa de verdade. Eu não queria falar, mas às vezes a gente guarda as coisas por tanto tempo que quando alguém pergunta com sinceridade, tudo sai. A verdade, dona Marlene, é que as coisas não foram como eu esperava. Teve um problema no casamento. A família do noivo, eles não são pessoas fáceis. E agora a Camila está distante de mim, não fala comigo. Parece que eu virei o vilão da história. Ela colocou a mão no meu braço. Ai, meu Deus. Sinto muito, seu Valdir. Mas olha, filho, é assim mesmo. Às vezes eles se afastam, mas depois voltam. Você foi um bom pai. Isso ela sabe. No fundo, ela sabe. Eu agradeci a dona Marlene, mas não acreditei muito naquelas palavras. Filho volta sim, mas às vezes só volta quando é tarde demais, quando o estrago já foi feito. E eu não queria esperar até esse ponto. No 8º dia, eu estava em casa, assistindo o jornal, quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? Seu Valdir? É a Elaine, a mãe do Tiago. Meu corpo inteiro ficou tenso. A mãe do Tiago. A mulher do Osvaldo. O que ela queria? Oi, dona Elaine, eu disse, tentando manter a calma. Ela respirou fundo do outro lado. Olha, eu sei que as coisas não ficaram bem entre o senhor e meu marido, e eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu no casamento. O Osvaldo pode ser meio explosivo, mas ele não é mau. Ele só se estressa fácil. Explosivo. Era assim que ela justificava. O marido humilhava as pessoas e ela chamava de explosivo. Mas eu não ia discutir com ela. Não agora. Dona Elaine, eu agradeço a ligação. Mas não é comigo que ele precisa pedir desculpas. É com a Camila. Ela ficou em silêncio por um momento. Eu sei. E ele já pediu. Ele falou com ela. E com o Tiago também. Tá tudo resolvido entre eles. Tudo resolvido. Como se fosse tão simples assim. Como se dava para apagar uma humilhação pública com um pedido de desculpas. Que bom, eu disse seco. Seu Valdir, o motivo da minha ligação é outro também. Eu queria te convidar para um almoço aqui em casa no domingo. Nós, o senhor, a Camila e o Tiago. Pra gente se entender melhor, sabe? Pra começar de novo. Um almoço. Na casa deles. Com o Osvaldo. A mulher achava que eu era idiota? Que eu ia sentar na mesa com aquele homem depois de tudo? Dona Elaine, agradeço o convite, mas não acho que seja uma boa ideia. Por favor, seu Valdir, faça isso pela Camila. Ela quer muito que o senhor vá. Ela me pediu para ligar. Aquilo me atingiu. A Camila queria que eu fosse. Será que era verdade? Ou era só mais uma manipulação? Ela mesma poderia ter me ligado, eu disse. Eu sei, mas ela ainda está magoada com tudo que aconteceu. Ela acha que o senhor não vai aceitar o Tiago, a nossa família, e isso está machucando ela.
magoada comigo, por eu ter defendido ela. A ironia daquilo tudo era pesada demais. Vou pensar no seu convite, dona Elaine, e se eu decidir ir, eu ligo. Tá bom. Obrigada, seu Valdir. Espero que o senhor vá. Seria importante para todo mundo. Ela desligou. E eu fiquei ali, com o telefone na mão, pensando. Será que eu devia ir? Será que essa era a minha chance de reconquistar minha filha? Ou será que era uma armadilha? Uma forma de me fazer parecer o errado, o difícil, o que não aceita a paz? No 10º dia, numa sexta-feira à tarde, o Jair finalmente ligou. Valdir, consegui o que você pediu. Mas isso aqui é pesado. Você tem certeza que quer saber? Tenho certeza. Pode falar. É melhor a gente se ver pessoalmente. Tô com os documentos aqui. Tem muita coisa. Marquei com ele no mesmo bar, 1 hora depois. Cheguei antes, pedi uma água, fiquei esperando. Meu coração estava acelerado. Quando o Jair chegou, ele estava com uma pasta marrom debaixo do braço. Sentou na minha frente, colocou a pasta na mesa. Valdir, esse Osvaldo é podre. Tem processo na Justiça Federal por sonegação de impostos. Tem denúncia de lavagem de dinheiro. Tem processo trabalhista de 3 ex-funcionários que ele demitiu sem pagar direito. E tem mais. Ele está sendo investigado por receptação de veículo roubado. Parece que a concessionária dele vendia carro com documento falso. Eu senti o sangue gelar. Era pior do que eu imaginava. Muito pior. Tem prova disso tudo? O Jair abriu a pasta e me mostrou. Cópias de processos, de notificações, de matérias de jornal. Tudo ali. Tudo documentado. E tem uma coisa que você precisa saber. Ele continuou. O Tiago, o filho dele, trabalha na concessionária. É gerente comercial lá. Ele está envolvido em pelo menos 2 desses processos. Como testemunha, ou como cúmplice, depende de como você olha. O Tiago, o marido da minha filha, estava envolvido, sabia das fraudes, talvez até participasse delas. E agora a Camila estava casada com ele. Estava dentro daquela família, uma família de criminosos. Jair, eu preciso de cópias disso tudo. Ele empurrou a pasta para mim. Tá tudo aí, é seu. E olha, Valdir, toma cuidado. Esse povo é perigoso. Se eles descobrirem que você está investigando, podem fazer besteira. Agradeci ele, paguei o que devia e voltei para casa com a pasta embaixo do braço. Quando cheguei, sentei na mesa da cozinha e abri tudo. Li cada documento, cada denúncia, cada processo. E quanto mais eu lia, mais eu entendia. Entendia por que o Osvaldo era tão arrogante. Por que ele se achava acima de todo mundo. Porque ele sempre tinha saído impune. Tinha dinheiro, tinha advogado, tinha contatos. Mas agora eu tinha a verdade. E a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre aparece. Olhei para o telefone. Lembrei do convite da Elaine. O almoço de domingo. Peguei o telefone e liguei de volta para ela. Ela atendeu no segundo toque. Dona Elaine, é o Valdir. Aceito o convite. Domingo eu vou. Depois daquele domingo, eu esperei. Esperei a Camila ligar, mandar uma mensagem, aparecer aqui em casa. Mas não veio nada. Só silêncio. Um silêncio que doía mais do que qualquer briga. Na segunda-feira de manhã, eu acordei pensando nela. Será que ela tinha dormido? Será que tinha brigado com o Tiago? Será que tinha voltado para a casa dos Ferreira ou tinha ido para o apartamento deles? Eu não sabia de nada. E não saber era pior que tudo. Fiz café, sentei na mesa e fiquei olhando para o telefone. Pensei em ligar para ela, mas não liguei, porque eu sabia que se eu ligasse, ela ia achar que eu estava pressionando, que eu queria forçar uma decisão. E não era isso. Eu só queria que ela pensasse, que ela visse as coisas como elas eram. Sem pressão, sem pressa. Na terça-feira de tarde, o telefone tocou. Meu coração disparou. Mas não era a Camila. Era um número que eu não conhecia. Atendi. Alô? Senhor Valdir? Era uma voz de mulher, jovem, profissional. Sim, sou eu. Meu nome é doutora Patrícia. Sou advogada. Estou ligando em nome do senhor Osvaldo Ferreira. Advogada. Ele tinha mandado a advogada ligar para mim. O que ele quer? A voz dela ficou mais séria. O senhor Osvaldo me informou que o senhor tem documentos que lhe pertencem e que foram obtidos de forma irregular. Ele está disposto a não tomar medidas legais contra o senhor, desde que o senhor devolva esses documentos e assine um termo de confidencialidade. Eu quase ri. Ele estava com medo.
Estava tentando me intimidar. Doutora, esses documentos são públicos. Eu não roubei nada. Eu só acessei informações que qualquer cidadão pode acessar. E não vou devolver nada. Ela respirou fundo. Senhor Valdir, o senhor precisa entender que está lidando com pessoas sérias. O senhor Osvaldo tem recursos. Ele pode processá-lo por calúnia, difamação. Pode tornar sua vida muito difícil. Pode processar à vontade. Eu disse calmo. Eu tenho provas do que falei. E se ele quiser brigar na justiça, eu vou adorar. Porque aí, mais gente vai saber quem ele é de verdade. Silêncio do outro lado. Depois ela disse num tom mais baixo. O senhor Osvaldo está disposto a fazer um acordo financeiro para compensar qualquer transtorno. Acordo financeiro. Ele queria me comprar. Queria calar minha boca com dinheiro. Não estou à venda, doutora. E pode avisar seu cliente que se ele encostar um dedo na minha filha, eu vou direto na polícia com tudo que eu tenho. Desliguei na cara dela. Fiquei ali, parado, segurando o telefone. Ele estava desesperado. E gente desesperada é perigosa. Mas eu não ia recuar. Não agora. Não depois de ter chegado tão longe. Na quarta-feira de noite eu estava vendo televisão quando alguém bateu na porta. Era quase 10 da noite. Estranhei. Fui até a porta, olhei pelo olho mágico. Era a Camila. Abri a porta rápido. Ela estava com o rosto inchado de tanto chorar, os olhos vermelhos, o cabelo bagunçado. Quando me viu, ela desabou. Entrou e me abraçou, chorando. Eu fechei a porta, abracei ela de volta e não disse nada. Só fiquei ali, segurando minha filha, enquanto ela chorava. Depois de um tempo, ela se acalmou. A gente sentou no sofá. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Desculpa aparecer assim, pai. Sem avisar. Você não precisa avisar, minha filha. Essa é a sua casa. Sempre foi. Ela olhou para mim. Eu precisava te ver. Eu precisava saber se você ainda me ama. Aquilo me partiu o coração. Como você pode perguntar uma coisa dessas? Eu sempre vou te amar. Não importa o que aconteça. Você é minha filha. Ela começou a chorar de novo. Eu fui tão idiota, pai. Tão idiota. Eu te afastei. Eu acreditei neles. Eu achei que você era o problema. Não, você não foi idiota. Você só estava apaixonada. Queria que desse certo. Eu entendo. Ela balançou a cabeça. Não, eu fui sim. Eu vi o jeito que o Osvaldo te tratava. Eu vi e não fiz nada. Eu fiquei com vergonha de você. Vergonha do meu próprio pai. Isso doeu, mas eu não mostrei. E agora? O que você está sentindo agora? Ela respirou fundo. Eu tô confusa. Eu amo o Tiago. Mas aqueles documentos, pai, aquelas coisas que você mostrou, eu fui atrás, eu procurei na internet. É tudo verdade. Tudo. E o Tiago? Ele disse alguma coisa? Ela limpou o nariz com um lenço que tirou da bolsa. Ele disse que não sabia de nada, que o pai dele cuidava da parte administrativa e ele só cuidava das vendas. Mas eu não sei se acredito, porque o nome dele tá lá, pai, nos processos. Como é que ele não sabia? Ele sabia, eu disse direto. E se ele tá mentindo para você sobre isso, o que mais ele tá mentindo? Ela ficou quieta, olhando para o chão. Depois ela falou baixinho. Eu não sei o que fazer. Eu casei com ele faz 2 meses. 2 meses, pai. E agora tudo isso. Parece que eu casei com um estranho. Eu segurei a mão dela. Minha filha, eu não vou te dizer o que fazer. Isso é sua vida, sua decisão. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você merece ser feliz. Você merece alguém que te respeite, que te valorize, que seja honesto com você. E se esse alguém não é o Tiago, então você precisa ter coragem de reconhecer isso. Ela olhou para mim. E se eu sair? Se eu deixar ele? Todo mundo vai dizer que eu fui precipitada, que eu não dei chance para o casamento, que eu escutei demais o meu pai. E daí? Eu disse. O que os outros vão dizer não importa. O que importa é você, sua paz, sua dignidade. Ninguém vai viver sua vida por você, Camila. Só você. Ela ficou mais um tempo em casa. A gente conversou, tomou chá. Eu esquentei um pão de queijo que tinha na geladeira. Era tarde, mas a gente precisava daquele momento. Quando ela foi embora, quase meia-noite, ela me abraçou forte. Obrigada, pai, por tudo, por ter me defendido, por não ter desistido de mim. Eu nunca vou desistir de você.
Eu disse. E era verdade. Ela saiu, entrou no carro e foi embora. E eu fiquei ali na porta vendo ela ir. Não sabia o que ia acontecer. Não sabia que decisão ela ia tomar. Mas eu sabia uma coisa. Ela tinha voltado. Tinha me procurado. E isso já era um começo. 5 dias depois daquela noite, a Camila me ligou. Era sábado de manhã. A voz dela estava diferente. Firme. Decidida. Pai, eu tomei minha decisão. Vou pedir a separação. Não dá mais. Meu coração apertou. Não de tristeza. De orgulho. Minha filha tinha encontrado coragem. Você tem certeza, minha filha? Tenho. Eu conversei com o Tiago de novo. Fui atrás de mais informações. E descobri que ele mentia sobre muita coisa. Não é só os processos do pai dele. É dívida. É mentira sobre dinheiro. É um monte de coisa que ele escondia de mim. Eu tinha razão sobre ele. Tinha razão desde o começo. E como você vai fazer? Vou conversar com ele hoje à noite. Vou dizer que quero me separar. E vou sair de casa. Vou voltar para o meu apartamento. Ela tinha um apartamento pequeno antes de casar, tinha alugado. Você precisa de alguma coisa? Quer que eu vá com você? Não, pai. Isso eu preciso fazer sozinha. Mas obrigada. A gente conversou mais um pouco. Ela parecia tranquila. Assustada, mas tranquila. Quando desligou, eu fiquei ali, aliviado. Minha filha ia sair daquela família. Ia recomeçar. E eu ia estar do lado dela, como sempre estive. Mas no domingo de manhã, tudo mudou. Eu estava tomando café quando o telefone tocou. Era a Camila. Mas a voz dela estava estranha, trêmula, assustada. Pai, eu preciso de você. Agora. Meu sangue gelou. O que aconteceu? Eu não posso falar por telefone. Vem aqui, por favor, no apartamento do Tiago. Eu vou agora. Fica calma. Desliguei, peguei as chaves e saí correndo. Peguei um Uber porque era mais rápido que ônibus. Fiquei o caminho inteiro com o coração acelerado, pensando no pior. Será que o Tiago tinha feito alguma coisa com ela? Será que tinha ficado violento? Cheguei no prédio. Subi pro apartamento. A porta estava entreaberta. Entrei. A Camila estava sentada no sofá, pálida. O Tiago não estava ali. Onde ele tá? Foi na casa dos pais, para conversar com eles. Sentei do lado dela. Me conta o que aconteceu. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Ontem à noite, como eu te falei, eu conversei com ele. Disse que queria a separação. E ele surtou, pai. Começou a gritar, a dizer que eu estava sendo manipulada por você, que você tinha inventado tudo, que eu era ingrata, que ele tinha me dado tudo. Ele te machucou? Ela balançou a cabeça. Não, mas ele quebrou coisas. Jogou um copo na parede, chutou uma cadeira. Eu nunca tinha visto ele assim. Fiquei com medo. Segurei a mão dela. E hoje? O que aconteceu hoje? Hoje de manhã ele acordou mais calmo. Pediu desculpas. Disse que tinha bebido, que tinha perdido o controle. E pediu para eu esperar. Disse que ia conversar com os pais, que eles iam me explicar tudo. Que não era como eu pensava. Ela olhou para mim com aqueles olhos assustados. Pai, eu não quero voltar com ele. Mas ele disse que se eu insistir na separação agora, vai ser pior para mim. Pior como? Ela tirou o celular da bolsa, me mostrou uma mensagem. Era do Osvaldo. A mensagem dizia: Camila, você precisa entender que está cometendo um erro grave. Meu filho te ama. E nós te aceitamos como parte da família, mesmo com suas origens. Seria uma pena se você jogasse tudo isso fora por causa das mentiras do seu pai. Pense bem no que você tem a perder. Origens. Ele tinha escrito origens, como se a Camila fosse de algum lugar inferior. Como se ela devesse ser grata por ter sido aceita naquela família podre. Senti a raiva subir. Isso é ameaça. Eu sei. Mas, pai, o que ele quis dizer com pense no que você tem a perder? Tô com medo. Eu também tava. Porque gente como o Osvaldo não ameaça à toa. Eles fazem. Camila, escuta o que eu vou te dizer. Você vai sair daqui hoje, agora. Vai pegar suas coisas e vai embora. Mas e se? Não tem mais e se. Você vai sair. E vai ficar na minha casa até a gente resolver isso, entendeu? Ela acenei. E a gente começou a recolher as coisas dela. Roupa, documento, objetos pessoais. Colocamos tudo em 2 malas grandes. Quando a gente estava terminando, ouvimos a chave na fechadura. O Tiago tinha voltado.
Ele entrou e parou quando viu a cena. As malas. Eu ali. A Camila de pé. O que está acontecendo aqui? Eu me coloquei entre ele e a Camila. Ela vai embora. E você não vai impedir. Ele olhou para mim com ódio. Você de novo. Você não sai da nossa vida, não é? Você não aceita que ela cresceu, que ela não precisa mais de você. Ela sempre vai precisar de mim, porque eu sou pai dela. E pai protege filho. Coisa que você nunca vai entender, porque você só pensa em você. Ele deu um passo na minha direção. Sai da minha casa. Agora. Eu vou sair. E ela vai comigo. Camila, você não vai fazer isso. Ele disse, tentando olhar para ela por cima do meu ombro. Você não vai acabar com o nosso casamento por causa desse velho. Velho. Ele tinha me chamado de velho. Como se eu não valesse nada. Como se minha idade fosse defeito. Tiago, eu já decidi. Acabou. A voz da Camila saiu firme. Ele ficou vermelho. Você vai se arrepender. Meu pai não vai deixar barato. Ele tem advogados, tem contatos. Ele pode destruir vocês dois. Deixa ele tentar, eu disse. A gente não tem medo dele. Peguei as malas, a Camila pegou a bolsa e a gente saiu daquele apartamento. O Tiago ficou ali, parado, nos olhando ir embora. Quando entramos no elevador, a Camila começou a tremer. Segurei ela. Calma. Acabou. Você tá segura agora. Mas eu sabia que não tinha acabado. Isso era só o começo. Porque homem como o Osvaldo não aceita perder. Não aceita ser contrariado. E ele ia vir atrás da gente. Eu só não sabia como. Nem quando. Chegamos em casa. Subimos. Colocamos as malas no quarto que era dela quando criança. Ela sentou na cama. Olhou em volta. Pai, eu estraguei tudo. Eu casei com a pessoa errada. Eu te afastei. Eu fui tão burra. Sentei do lado dela. Você não foi burra. Você confiou na pessoa errada. Acontece. Agora você vai recomeçar. E vai ficar tudo bem. Ela me abraçou. E ficamos ali. Os dois. Abraçados. Pai e filha de novo. Juntos de novo. Mas eu sabia que a guerra ainda não tinha terminado. 3 dias depois que a Camila voltou para casa, a bomba estourou. Ela chegou do trabalho no meio da tarde, mais cedo que o normal, com o rosto vermelho e os olhos marejados. Eu estava na sala e quando vi ela assim, levantei na hora. O que aconteceu? Ela jogou a bolsa no sofá e sentou, as mãos tremendo. Eles fizeram alguma coisa, pai. O Osvaldo, o Tiago, não sei, mas fizeram. Sentei do lado dela. Calma, respira. Me conta direito. Hoje de manhã a diretora me chamou na sala dela. Disse que tinha recebido uma denúncia anônima dizendo que eu estava faltando no trabalho, chegando atrasada, tratando os alunos mal. Tudo mentira, pai. Eu nunca faltei sem justificativa. Nunca tratei nenhuma criança mal. A voz dela estava subindo, misturada com choro e raiva. E a diretora acreditou? Ela disse que precisa investigar, que é protocolo. E enquanto investigam, eu vou ficar afastada da sala de aula. Vou ficar na secretaria, fazendo serviço administrativo. Na frente dos outros professores, pai. Todo mundo vai saber. Todo mundo vai achar que eu fiz alguma coisa errada. Senti o sangue ferver. Eles tinham ido atrás do emprego dela, do sustento dela, porque sabiam que era onde dói. Tem mais? Eu perguntei, porque pela cara dela tinha. Ela assentiu. Tem. A diretora também mencionou que receberam uma carta de um advogado dizendo que eu estou envolvida em uma questão judicial familiar grave, que pode afetar minha reputação e a imagem da escola. Advogado. Era o Osvaldo. Tinha que ser. Que questão judicial? Você não está envolvida em nada. Eu sei, mas eles inventaram. Ou distorceram. Não sei. A diretora não quis me mostrar a carta. Disse que ia consultar o jurídico da prefeitura primeiro. Ela cobriu o rosto com as mãos. Pai, eles vão me destruir. Vão acabar com a minha carreira. E eu não posso fazer nada. Segurei os ombros dela, firme. Olha para mim. Você pode fazer alguma coisa sim. E eu vou te ajudar. Mas primeiro, você vai se acalmar. Porque se a gente entrar em pânico, a gente perde. E eu não vou deixar eles ganharem. Ela me olhou ainda assustada, mas conseguiu respirar fundo. Na manhã seguinte, eu acordei cedo. Tomei café, vesti uma roupa boa e saí. Fui direto no fórum. Precisava entender o que legalmente a gente podia fazer. Cheguei lá, peguei uma senha, esperei. Quando me chamaram, conversei com uma defensora pública. Expliquei a situação.
Os processos do Osvaldo, a separação, as ameaças, o ataque ao trabalho da Camila. Ela me ouviu com atenção, anotando tudo. Senhor Valdir, o que está acontecendo com sua filha é assédio moral e pode ser configurado como difamação. Vocês podem entrar com uma ação contra o senhor Osvaldo, mas vai precisar de provas, gravações, mensagens, testemunhas. A gente tem mensagens e tem testemunhas. Eu posso conseguir mais. Ela me deu uns papéis, explicou o procedimento e disse que a Camila precisava vir pessoalmente para dar entrada no processo. Agradeci, saí de lá e fui para o segundo lugar que eu precisava ir, a concessionária do Osvaldo. Cheguei lá quase meio-dia. Era um lugar grande, cheio de carro importado na vitrine, vidro espelhado, ar-condicionado. Entrei. Um vendedor veio me atender todo sorridente. Bom dia, posso ajudar? Quero falar com o dono, com o Osvaldo. O sorriso dele murchou. O senhor tem agendamento? Não, mas ele vai querer me receber. O rapaz ficou sem jeito, pegou o telefone, ligou para alguém. Falou baixo, olhou para mim, desligou. Ele disse que não pode receber visitas agora, mas se o senhor quiser deixar um recado, diz para ele que é o Valdir, o sogro da ex-nora dele. E diz que se ele não me receber agora, eu vou direto na delegacia com os documentos que eu tenho. O rapaz engoliu seco, ligou de novo. Dessa vez a conversa foi rápida. Ele desligou e disse, pode subir. Segundo andar, última porta à direita. Subi, bati na porta. Entra. Entrei. O Osvaldo estava sentado numa cadeira grande de couro, atrás de uma mesa cheia de papel. Quando me viu, o rosto dele ficou duro. O que você quer aqui? Fechei a porta atrás de mim. Quero que você pare. Ele deu uma risada seca. Parar com o quê? Com essa perseguição à minha filha. Você foi no trabalho dela, mandou carta, fez denúncia. Você está tentando destruir ela porque ela teve coragem de sair do casamento podre que o seu filho ofereceu. Ele se recostou na cadeira, cruzando os braços. Eu não sei do que você está falando. Sabe sim. E vou te falar uma coisa, Osvaldo. Você pode ter dinheiro, pode ter advogado, pode ter contato. Mas eu também tenho algo. Eu tenho a verdade. E eu não tenho medo de você. Ele se levantou devagar e veio até a beirada da mesa. Você acha que me assusta? Você, um velho aposentado, sem nada, sem ninguém? Você acha que vai ganhar de mim? Não sei se vou ganhar. Eu disse olhando nos olhos dele. Mas eu sei que vou lutar. E eu sei que muita gente vai adorar saber quem você realmente é. Jornalista, por exemplo. Eles adoram uma história de empresário corrupto. O rosto dele mudou. Ficou vermelho. Você não tem coragem. Tenho. E vou provar. Virei de costas e fui em direção à porta. Mas antes de sair, parei e olhei para trás. Você tem até amanhã para recuar. Para parar com essa perseguição. Se até amanhã a Camila não voltar para o trabalho dela normalmente, eu vou em cada jornal, cada rádio, cada site da região e vou contar tudo, com documentos, com provas, com tudo. Saí dali sem esperar resposta. Quando entrei no elevador, minhas mãos tremiam. Não era medo, era adrenalina. Porque eu sabia que tinha acabado de cutucar uma onça com vara curta. Mas não tinha outro jeito. Tinha que mostrar para ele que eu não era um velho que ia abaixar a cabeça. Cheguei em casa e a Camila estava na sala, mexendo no notebook. Ela olhou para mim. Pai, onde você foi? Sentei do lado dela. Fui resolver umas coisas. E quero que você confie em mim. Ela franziu a testa. Que coisas? Amanhã você vai voltar para o seu trabalho normalmente. E tudo vai estar resolvido. Como você sabe? Eu sei, confia em mim. Ela não entendeu, mas aceitou. No dia seguinte, a Camila foi trabalhar. Eu fiquei em casa, ansioso. O telefone não tocou. Nenhuma ligação do Osvaldo, nenhuma ligação de advogado. Nada. Às 5 da tarde, a Camila chegou. E tinha um sorriso no rosto. Pai, a diretora me chamou hoje. Disse que a denúncia foi retirada, que foi um mal-entendido e que eu posso voltar para a sala de aula amanhã. Eu respirei aliviado. Ele tinha recuado. Tinha tido medo da exposição. E a carta do advogado? Também foi retirada. Sumiu, como se nunca tivesse existido. Ela me olhou curiosa. O que você fez, pai? Fiz o que tinha que fazer. Protegi você. 6 meses depois de tudo, eu estava sentado no banco da praça perto de casa.
vendo a Camila brincar com as crianças da escola numa excursão pedagógica. Ela tinha voltado a ser quem sempre foi, sorridente, leve, inteira. O divórcio tinha saído. Ela era livre de novo. Naquela manhã, antes de sair para a praça, eu tinha lido uma notícia no jornal. Empresário de São Caetano é condenado por fraude e receptação de veículos. Era o Osvaldo. A justiça tinha finalmente alcançado ele. 2 anos de prisão em regime semiaberto, mais multa pesada e perda de licença para operar a concessionária. Tinha acabado. O império dele tinha desmoronado. Eu não senti alegria, não senti raiva, senti paz, porque a justiça tinha sido feita. Não por mim, mas pela lei. E isso era maior que qualquer vingança pessoal. Fechei o jornal, guardei e fui para a praça encontrar a Camila. Agora, vendo ela ali, ensinando as crianças sobre as plantas, sobre a natureza, eu me lembrei de quando ela era pequena. Quando eu levava ela na pracinha perto de casa em Minas, quando ela corria atrás das borboletas, quando ela ria daquele jeito puro que só criança sabe rir. E pensei, ela voltou, minha menina voltou. Ela me viu, acenou e veio até o banco. Sentou do meu lado. Cansado, pai? Um pouco, mas tá bom. Gosto de te ver trabalhando. Gosto de ver você feliz. Ela sorriu. Eu tô feliz, de verdade. Pela primeira vez em muito tempo, eu tô em paz. A gente ficou ali, quietos, vendo as crianças brincarem. Até que ela falou, pai, eu tava pensando. Eu nunca te agradeci direito, pelo que você fez, pela coragem que você teve. Você já agradeceu, várias vezes. Não, eu agradeci por você ter me defendido. Mas não agradeci por você ter me mostrado o que é ter caráter. O que é não abaixar a cabeça. Você poderia ter aceitado aquela situação. Poderia ter ficado quieto. Poderia ter pensado só em manter a paz. Mas você não fez isso. Você lutou. E me ensinou a lutar também. Senti um nó na garganta. Eu só fiz o que qualquer pai faria. Não, pai. Não é qualquer pai que faz. Tem muito pai por aí que se acovarda, que deixa os filhos se perderem, que escolhe o conforto em vez da verdade. Você não. Você escolheu a verdade, mesmo sabendo que ia doer, mesmo sabendo que podia me perder. Segurei a mão dela. E eu quase perdi mesmo, mas você voltou. E isso é o que importa. Ela encostou a cabeça no meu ombro, como fazia quando era pequena. Eu sempre ia voltar, pai. Porque no fundo, eu sempre soube quem você era. Só precisei de um tempo para lembrar. Ficamos ali mais um tempo. Depois ela voltou para o trabalho e eu voltei para casa. Quando cheguei, sentei na mesa da cozinha, a mesma mesa onde eu tinha aberto aquela pasta cheia de documentos meses atrás. A mesma mesa onde eu tinha chorado sozinho. A mesma mesa onde eu tinha tomado a decisão de lutar. E pensei em tudo. No casamento, na humilhação, na dor de ser afastado pela minha própria filha. Pensei no Osvaldo, no Tiago, em toda aquela família que achava que dinheiro e poder eram mais importantes que caráter. Pensei em quantas vezes eu fui chamado de velho, de ultrapassado, de intrometido, e pensei, valeu a pena. Cada confronto, cada noite sem dormir, cada lágrima, valeu a pena, porque no final não é sobre ganhar ou perder, é sobre fazer o que é certo, é sobre proteger quem a gente ama, é sobre não deixar a injustiça passar em branco, só porque é mais fácil ficar quieto. E é sobre ensinar, pelo exemplo, que a gente nunca deve abaixar a cabeça para quem nos humilha. Hoje eu sei que sou só um velho de 70 anos, aposentado, sem dinheiro, sem poder, sem contatos importantes. Mas eu tenho uma coisa que dinheiro nenhum compra. Eu tenho dignidade. Eu tenho a minha filha do meu lado. E eu tenho a consciência tranquila de que, quando foi preciso, eu não fugi. Eu lutei. E se tem uma coisa que eu aprendi nesses 70 anos de vida, é que no final, é isso que fica. Não é o tamanho da casa, não é a marca do carro, não é quantos zeros tem na conta do banco. É se você teve coragem de olhar no espelho e se respeitar. É se você protegeu quem precisava ser protegido. É se você defendeu a verdade, mesmo quando todo mundo ao seu redor escolheu a mentira. A Camila tá recomeçando, tá construindo uma vida nova, e eu sei que ela vai encontrar alguém que mereça ela. Alguém que a valorize, que a respeite, que entenda que ela não é só bonita, não é só inteligente, ela é forte, porque ela teve que ser. E essa força, ela herdou de mim, e da mãe dela, e de todo mundo que veio antes de nós,
que lutou, que sobreviveu, que não desistiu. Se você está me ouvindo agora e já passou por uma situação parecida, de ser humilhado, de ver alguém que você ama sendo maltratado, de ter que escolher entre a paz falsa e a briga justa, eu quero te dizer uma coisa. Luta. Não abaixa a cabeça. Não aceita a injustiça só porque é mais confortável. Porque no dia que você olhar para trás, você não vai se arrepender de ter lutado. Você vai se arrepender de ter ficado quieto. E se você tem um pai ou uma mãe, ou alguém que já fez isso por você, que já te defendeu quando ninguém mais defendeu, que já segurou sua mão quando você estava caindo, agradece. Porque nem todo mundo tem essa sorte. E se você é pai ou mãe e está passando por uma situação difícil com seus filhos, não desiste. Continua. Mesmo que eles te afastem, mesmo que eles não entendam agora, um dia eles vão entender e vão voltar. Comenta aí embaixo se isso já aconteceu com você ou com alguém da sua família. Compartilha essa história com quem precisa ouvir. E se você tem um pai ou uma mãe que lutou por você, manda essa história para ele, para ela, porque tem história que precisa ser ouvida. E essa é uma delas.